Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo iremos resolver alguns exercícios sobre o conteúdo de frações. Veremos exemplos de como aplicar o conceito de parte do todo, frações equivalentes e simplificação de frações. Vamos para a primeira questão. Felipe repartiu uma região quadrada em 4 partes iguais e pintou 2 partes de verde e 2 partes de azul. Item A. Que fração representa a parte pintada de verde nessa região quadrada? Item B. Que parte do todo essa fração representa? Vamos lá, né? Vamos primeiro entender o problema. Nós temos então uma região quadrada que foi repartida em 4 partes iguais. Podemos desenhar isso da seguinte forma: um quadrado repartido em 4 partes iguais. Para repartir um quadrado em 4 partes iguais, podemos traçar segmentos de reta dividindo cada lado ao meio. O que ocorreu foi que 2 partes dessa região quadrada foram pintadas de verde e 2 partes foram pintadas de azul, ok? Então vamos lá. Nós temos então a seguinte configuração. Ficamos então com o seguinte: 2 partes em verde e 2 partes em azul. No item A, queremos saber qual fração representa a parte pintada de verde nessa região quadrada. Vamos lembrar que uma fração ela é composta por um numerador, um denominador e um traço que divide numerador e denominador. Lembre-se que o denominador indica em quantas partes o nosso todo foi dividido. Neste caso, o nosso todo considerado é a região quadrada. Essa região foi dividida em 4 partes. Como queremos saber a parte pintada de verde, a fração da parte pintada de verde, então contamos, certo? Contamos quantas partes em verde foram pintadas. Neste caso, foram 2 partes. Lembram que o numerador tem a função de contar quantas partes você está considerando de um determinado todo? Então é exatamente isso. A fração que representa a parte pintada de verde nessa região quadrada é a fração 2/4. No item B, queremos saber que parte do todo essa fração representa. Vejam que a parte em verde representa exatamente a metade da região. Então, a parte do todo que essa fração representa é a metade. Tudo bem? Vamos então para a segunda questão. Considera-se final de semana os dias de sábado e domingo. Qual fração representa os dias do final de semana? Pessoal, para a gente entender essa questão, vamos lembrar que uma fração ela pode ser entendida como a relação entre as partes que você está considerando ou contando em relação ao todo, ou seja, em relação ao total de partes. Então, para dizer qual fração representa os dias do final de semana, nós temos que descobrir quantos dias existem em uma semana, ou seja, qual o total de partes, entendeu? Vamos lá, nós temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, ok? O final de semana são os dias de sábado e domingo. Então vamos marcar até aqui os dias do final de semana. São sábado e domingo. Será que agora podemos responder a pergunta? Vamos lá. Considera-se final de semana os dias de sábado e domingo. Qual fração representa os dias do final de semana? Lembrando que a fração é a relação entre as partes de um todo, a gente vai dizer que a fração 2/7 representa os dias do final de semana, porque nós temos 2 dias para o fim de semana, que é sábado e domingo,
enquanto que o total de dias da semana é 7. Vejam, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 7. Então quer dizer que 2/7 é a fração procurada. Terceira questão. Considere uma forma circular para representar o todo. Desenhe no caderno e pinte nela uma região correspondente a 1/4 do todo. Pessoal, nesta questão temos que realizar as construções que ela solicita. Primeiro, vamos desenhar a forma circular que irá representar o todo. Depois, você vai pintar nela uma região correspondente a 1/4 do todo. Então, nós temos que representar 1/4. Significa, então, que esse todo foi repartido em 4 partes e você está considerando apenas uma dessas partes. Temos aqui, então, a nossa resposta. Vamos, então, para o nosso quarto exercício. Copie as igualdades no caderno e complete-as para que as frações de uma mesma unidade sejam equivalentes. No item A, nós temos a fração 3/5 e queremos encontrar uma fração equivalente a ela cujo denominador seja 20. Vejam que antes da igualdade nós temos a fração 3/5, que está escrita em sua forma completa, digamos assim, pois possui numerador e denominador. Por outro lado, após a igualdade, nós temos uma fração sem numerador, que é justamente o que queremos descobrir. Queremos saber qual é o numerador desta fração para que ela seja equivalente a 3/5. Observem o seguinte, vejam que o denominador da primeira fração é 5, enquanto que o denominador da segunda fração é 20. Pensa comigo, o que foi preciso fazer com o 5 para que ele se tornasse 20? Foi necessário multiplicarmos o 5 por 4. Se foi necessário multiplicar o denominador por 4, então o mesmo deve ser feito com o numerador. Essa é a condição necessária para que você obtenha frações equivalentes. Quando a gente multiplica 3 por 4, o resultado vai ser 12. Ou seja, a fração equivalente a 3/5, cujo denominador é 20, é a fração 12/20. Ok? No item B temos a fração 18/45 e queremos descobrir qual é a fração equivalente a ela, cujo denominador seja 5. Pessoal, vamos observar agora os denominadores dessas frações. Nós temos na primeira 45 e na segunda fração nós temos 5. O que foi preciso fazer com 45 para que ele se tornasse 5? Foi necessário dividir o 45 por 9. Vejam que 45 dividido por 9 dá 5. Para obtermos frações equivalentes, temos também que dividir o numerador por 9. 18 dividido por 9, o resultado é 2. Logo, a fração equivalente a 18/45, cujo denominador é 5, é a fração 2/5. Entendido? No item C, antes da igualdade, nós temos uma fração desconhecida, onde conhecemos apenas o denominador, que é 4. Após a igualdade, nós temos a fração 10/8. Nós vamos começar o nosso raciocínio a partir da segunda fração, que é a fração que está escrita na forma completa, com numerador e denominador. Ok? Então essa é a dica. Começa pensando da fração que está com escrita completa.
Vamos pensar assim, o que foi preciso fazer com o 8 para que ele se tornasse 4? 8 para se tornar 4 foi necessário que a gente dividisse ele por 2. Da mesma forma, a gente deve fazer com o numerador 10. A gente deve dividir o 10 por 2. Quanto é que a gente encontra? A gente encontra 5. Logo, 5 quartos é a fração equivalente a 10 oitavos. Tudo bem? Espero que tenha compreendido bem. Vamos para a nossa quinta e última questão, ok? No caderno, simplifique as frações até obter uma fração irredutível. Simplificar uma fração significa escrever uma fração equivalente a ela, porém com termos menores, com termos mais simples. Ok? Então no item A nós temos a fração 15/20. Será que existe uma fração equivalente que pode ser escrita com valores menores? Vamos ver assim. Como é que nós devemos proceder? Vamos escrever a fração 15/20. Qual será o maior divisor comum, ou seja, o MDC, entre 15 e 20? Pensou? O MDC entre 15 e 20 é o 5. Então, nós vamos dividir o numerador 15 por 5 e o denominador 20 por 5. Quando a gente resolve isso, nós obtemos a fração 3 quartos. 3 quartos é uma fração simplificada e, neste caso, irredutível, porque nós dividimos o numerador e o denominador da fração inicial pelo MDC entre eles, que foi 5. Então, 3 quartos nós dizemos que é uma simplificação da fração 15/20, ok? E ela está na forma irredutível, porque veja que o maior divisor comum entre 3 e 4 é 1. Vamos anotar aqui. Uma fração é irredutível quando o MDC entre numerador e denominador é 1. No item B, nós temos a fração 35/49. Vamos procurar um divisor comum entre 35 e 49, que seja diferente de 1. Você vai testar os números primos, que são divisores destes números. Vejam que o número 2 não é divisor de nenhum deles, então nós descartamos. O 3 também não é divisor de nenhum deles. O 5 é divisor apenas do 35. O 7 ele é divisor tanto de 35 quanto de 49. Será que o 7 é o maior divisor comum entre 35 e 49? Na dúvida, você vai dividir por 7. Vamos encontrar então a fração 5 sétimos, porque 35 dividido por 7 é 5. 49 dividido por 7 é 7. Será que 5 sétimos é uma fração irredutível? É sim. Por quê? Porque o maior divisor comum entre 5 e 7 é 1. Então, nós encontramos uma fração simplificada e irredutível, ou seja, não dá mais para você reduzir ela a termos menores. No item C temos a fração 8/21. Vamos tentar pensar um número que divide o 8 e o 21 ao mesmo tempo. Podemos testar os números primos, ok? Vamos lá, o 2 divide 8, mas não divide o 21. O 3 divide 8? Não, divide apenas o 21. O 5 não é divisor de nenhum destes números. O 7 é divisor apenas de 21, mas não é divisor de 8. O 11, gente, de agora em diante, o 11, o 13, o 17, eles não serão divisores de 8, porque são maiores. Então, neste caso, nós testamos valores, aconselha-se os números primos, e nós vimos que não existe um divisor
de 8. Logo, a fração 8/21 já está na sua forma irredutível. No item D temos a fração 30/42. Você consegue imaginar qual é o maior divisor comum entre 30 e 42? Se não conseguir, você pode ir dividindo numerador e denominador por um mesmo número, até que você chegue em uma fração irredutível. Por exemplo, eu sei que o número 2 é um divisor comum entre 30 e 42. Se nós dividirmos, vai ficar 15 sobre 21. Será que existe um divisor comum entre 15 e 21? Existe. Por quê? Porque 15 é divisível por 3 e 21 também é divisível por 3. Isso vai dar 5 sobre 7. E nós vimos que 5/7 é uma fração irredutível, porque o MDC entre 5 e 7 é 1, né? E assim finalizamos os nossos exercícios sobre frações como parte do todo, frações equivalentes e simplificação de frações. Em caso de dúvidas, não hesitem em deixar seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal para dar aquela força e receber novos conteúdos de matemática. Abraço!